Evangelho de Mateus, capítulo 1. Não tendo uma Bíblia, não precisa se preocupar de maneira nenhuma. Vou procurar ler bem alto e bem claro para que você possa entender os poucos versículos que vamos ler. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 1. E versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mais 2 versículos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. São somente estes versículos que eu gostaria de ler com a bênção de Deus. Nós temos lido aqui em Mateus capítulo 1 a respeito de um trecho muito conhecido, até mesmo pelas pessoas que não estão em contato constante com a palavra de Deus. Temos lido um trecho a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Um dia realmente marcante na história deste mundo. Um dia que talvez você não tenha se apercebido até o momento da importância deste acontecimento. O nascimento do Senhor Jesus Cristo. Talvez até aqui, prezado ouvinte, você tenha sido uma pessoa como muitas outras que vem nesse dia uma data comemorativa. Algo que se vem a comemorar e é comemorado todo o ano. O nascimento deste menino. Talvez você seja como muitas outras pessoas também, que veem não só no nascimento, mas na vida do Senhor Jesus Cristo, um exemplo a ser seguido. Muitas pessoas veem assim, quando pensam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos como objetivo nessas reuniões aqui que realmente você venha a abrir um pouco mais da sua visão, você venha abrir um pouco mais do seu entendimento, para não ver nessa bendita pessoa somente um exemplo a ser seguido, mas que você venha a conhecê-lo como a palavra de Deus o apresenta neste trecho que acabamos de ler. Como Jesus, aquele que veio para salvar o povo dos seus pecados. Este nome Jesus, que este menino recebeu, ele nos fala muito daquilo que ele veio fazer. Jesus significa Jeová, o Salvador.
Jesus nos fala do seu ofício, da obra que ele veio realizar. Diz alguém, mas o que é que ele veio realizar? Ele veio para salvar, prezado ouvinte, o povo dos seus pecados. Talvez isso venha a ser novidade para alguns aqui, mas é um tremendo fato, uma tremenda realidade. E assim, eu quero realmente dissipar qualquer outra ideia da sua mente. E quero que você se concentre neste fato. A pessoa que veio a este mundo, que nasceu lá em Belém, é o Salvador do mundo. É uma pessoa muito importante que você precisa vir a conhecer. Precisa vir a conhecer como Salvador, como seu Salvador. Este é o objetivo dessas reuniões. Este é o objetivo do Senhor Jesus Cristo ao vir a este mundo. Salvar o povo dos seus pecados. Você pode perceber que para que ele pudesse salvar pecadores dos seus pecados, algo precisou acontecer. A sua vinda a este mundo foi já um fato tremendo demais. O seu nascimento aqui neste mundo foi algo tremendo demais. Mas a palavra de Deus diz que esta criança que nasceu lá em Belém, ela cresceu. Ela tornou-se um homem. Ela viveu aqui durante 33 anos aproximadamente. E um dia, Jesus, o Salvador, ele morreu exatamente sobre uma cruz, no lugar dos pecadores. O versículo vem nos dizendo que ele, para salvar, ele precisava tratar do assunto dos pecados. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Você está vendo que aí está o grande problema da raça humana? Você está vendo que aí está o grande problema de cada um de nós? Os seus pecados, os meus pecados. Eu sei que isso pode ser algo duro de se ouvir. Não gostamos de pensar nessas coisas. Realmente nos sentimos atingidos quando nos deparamos com essa realidade. Mas, prezado ouvinte, eu gostaria por um momento hoje de noite que você pensasse nos seus pecados. Nos seus pecados. Pois eles são a causa do Salvador ter vindo a este mundo. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós estávamos me servindo da palavra de Deus, destituídos da glória de Deus. Nós estávamos com as portas do céu fechadas para nós. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos seus pecados. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele enviou o seu Filho a este mundo. Ele nasceu aqui da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ser o Salvador dos pecadores. Para que o mundo fosse salvo por Ele.
para que pessoas como nós, pecadores, declarados por Deus, pudéssemos ter salvação, perdão para os nossos pecados, condições para habitar com o Deus do céu por toda a eternidade. Você entende, prezado ouvinte, quão importante foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo a este mundo? Nasceu o Salvador, nasceu a esperança da humanidade, nasceu o único que podia salvar, nasceu o único que podia tratar do assunto dos seus pecados, dos meus pecados. Muitas vezes cantamos um hino e repetimos, mas nunca cansamos de repetir: não foi achado mais ninguém na vasta criação idôneo, capaz de efetuar a nossa salvação. Precisava ser o enviado de Deus, precisava ser o Senhor Jesus Cristo, precisava ser o seu amado Filho, e Ele veio, que maravilha, Ele veio. Para quê? Para salvar o povo dos seus pecados. Você já compreendeu, prezado ouvinte, que os seus pecados são algo sério perante Deus? Você já admitiu consigo mesmo que os seus pecados estão lhe conduzindo não para o céu, mas para um lugar em que a Bíblia fala e descreve como o tormento eterno, o inferno, o lago de fogo por toda a eternidade? Os nossos pecados são algo tão sério, prezado ouvinte, como eu já disse, que eles nos privam, nos trancam a entrada no céu, para onde todos nós queremos ir. A palavra de Deus diz que não entrará lá no céu, na cidade celestial, coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Prezado ouvinte, entenda, mesmo que talvez ouvindo pela primeira vez, Deus não tolera o pecado. Deus não pode passar por cima do nosso pecado. Deus precisa julgar os nossos pecados. Mas Deus, no seu infinito amor, não querendo que o mundo fosse condenado, não querendo que nós provássemos o juízo eterno, Ele enviou o Salvador, o único Salvador, Jesus, Jeová, o Salvador, para que o mundo fosse salvo por Ele, para salvar o seu povo dos seus pecados. Deixa-me dizer algo maravilhoso agora. Nós temos mais um nome atribuído a esta bendita pessoa. Como já disse, Jesus fala de Jeová, o Salvador. Mas nós vemos que foi profetizado lá no livro de Isaías que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Então eu gostaria que você agora acompanhasse essa meditação. Esta pessoa que esteve aqui neste mundo, que nasceu ali em Belém, neste dia tão importante da história deste mundo,
nasceu um menino, um homem. Mas ele era Deus. Ele sempre foi Deus. Então nós temos a humanidade dessa bendita pessoa, mas também temos a divindade dele. E eu tenho que dizer para você, prezado ouvinte, mesmo que talvez isso não entre na sua cabeça hoje, mas nada menos que isso, nada menos que um Salvador assim teria condições de salvar pecadores como nós. Se ele fosse homem e somente homem, ele jamais teria vivido uma vida perfeita, uma vida impecável como ele viveu, uma vida em que na sua boca nunca se achou engano. Aquela bendita pessoa era um homem perfeito, mas era divino, era Deus. E acompanhe agora por um momento, a trajetória desta bendita pessoa. Olhe para o alto do Gólgota e contemple lá 3 cruzes. 3 cruzes. A palavra de Deus diz que à direita, numa cruz, um malfeitor. À esquerda, outro malfeitor. Mas sobre a cruz do meio, prezado ouvinte, sobre a cruz central, esta bendita pessoa sofrendo, morrendo no lugar de mim e de você, os pecadores. Eu gostaria de ir um pouco mais além, desejando que você acompanhe o raciocínio. Lá sobre aquela cruz do meio, o próprio Deus, no lugar do pecador, no meu lugar, no seu lugar. Você consegue conceber isso na sua mente hoje de noite, prezado ouvinte? Que aquela pessoa que morreu na cruz do meio era Deus, entregando a sua vida no lugar de pecadores como nós, para que nós não precisássemos pagar pelos nossos pecados eternamente no tormento eterno. Ele se ofereceu como um sacrifício no lugar dos pecadores. A palavra de Deus diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ah, prezado ouvinte, isso não causa um impacto no seu íntimo? Ao pensar que uma pessoa divina morreu por mim. E talvez você já esteja se perguntando: mas então ele morreu por mim para poder me dar a salvação, para poder perdoar os meus pecados. Então estamos todos salvos? Então estamos todos perdoados? Não. Através do seu sacrifício, através da sua morte sobre a cruz, Ele conquistou para nós a salvação. Ele conquistou para nós a salvação.
Mas diz alguém então, como é que um pecador pode ser salvo? Como é que uma criatura como eu, um pecador perdido como eu, pode alcançar essa salvação? Se não é automático. Por isso eu li Atos capítulo 16, versículo 30. Um dia o homem fez esta mesma pergunta, desejoso de ser salvo, desejoso de obter essa bênção da salvação, desejoso de obter o perdão dos seus pecados, de solucionar este problema de uma vez por todas com Deus. Ele perguntou para os pregadores do Evangelho: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta dita para ele: há mais ou menos 2000 anos atrás, permanece a mesma resposta para você. Sabe o que os pregadores do Evangelho disseram? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Prezado ouvinte, não se pode acrescentar nada a essas palavras. E não pode se retirar nada dessas palavras. Não há nada mais que você possa fazer para obter essa tão grande salvação na sua vida, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Foi Ele que morreu sobre a cruz. Foi Ele que pagou o preço da nossa redenção. Foi Ele que morreu no nosso lugar. Tendo pagado o grande preço, o que sobrou para você, o pecador? O que sobrou para mim, o pecador? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém.